Olá, amigos, tudo bem? A mensagem de hoje é: como posso descobrir o meu chamado, o meu dom, minha profissão ou até meu talento, né? Então, muitas pessoas perguntam qual é o meu talento, qual é o meu chamado, qual vai ser a minha profissão, né? Nós vemos na vida dos jovens e até adultos, eles não descobriram o que nasceram para fazer, ou o que seria um bom, ou o que seria legal, ou a profissão que seria tanto lucrativa e agradável para eles. Então isso é normal em todo mundo. Tem pessoas que já desde pequeno descobriram seu dom, seu talento, né, que é mais fácil, já aparentemente já mostra, já demonstra o que ela vai ser. E tem pessoas que demoram mais. Mas sim, eu vou tentar com essa mensagem dizer alguns pontos para ajudar você, a gente, a descobrir aquilo que a gente consegue fazer, quais os dons, talentos, talvez uma profissão, talvez um desejo de ajudar, talvez aquilo que Deus preparou, tá? Então, cada pessoa ela é uma parte da engrenagem, cada pessoa é uma peça no corpo de Cristo, cada pessoa tem uma função, ninguém faz a mesma coisa, mas todos juntos fazemos o melhor e um coopera com o outro. Então, cada um tem que procurar ser útil e se achar no corpo de Cristo, se achar na comunidade, se achar na sua posição de cidadão e cooperar para o melhor, né, como filho de Deus. O primeiro passo que eu poderia dar para você, se você é cristão, comece a orar. Peça para Deus mostrar seu dom, seu chamado, sua profissão, talento. Além de orar, comece a servir. Então eu falo sempre que a hora que você começa a servir, começa a fazer algo, né, você vai começar a descobrir através do fazer aquilo que vai ser algo que você consegue, aquilo que vai queimar seu coração, aquilo que vai ser um desejo de ajudar. Não tem como a gente fazer nada sem começar a fazer algo. Pois é no servir, pois é no serviço que Deus vai mostrar o chamado, o dom, o talento. Quando você começar a fazer algo, você vai ver que algo, isso eu consigo fazer. Isso é fácil fazer. Talvez para algumas pessoas é difícil, mas para você talvez vai ser fácil. Mas se você não começar a fazer algo, você nunca vai descobrir. Segundo, comece fazendo algo. O primeiro é orar. O segundo, comece a fazer algo. Geralmente Deus chama quem está fazendo algo, nem não quem está parado, esperando algo cair do céu. Geralmente Deus chama quem já está fazendo alguma coisa. De repente, a pessoa está fazendo algo, servindo, ajudando em algum ministério, ajudando a família, ajudando o pai e a mãe, né, ajudando em algum trabalho que alguém chamou para fazer. E lá você vai aprender ferramentas, lá você vai aprender um conhecimento, né? Então, assim, tanto natural como espiritual, tudo começa fazendo algo, trabalhando, ajudando. E quando você começa a fazer algo, as portas vão se abrindo, novas portas vão ser abertas. Talvez você vai começar lavando louça para sua mãe, pintando o muro da casa, vendendo picolé, sendo empacotador do mercado, né? Ou cortando a grama dos vizinhos. Não importa onde você começa, o importante é você começar. E sempre estar sensível à voz de Deus para saber os momentos e as portas que vão se abrindo, onde que eu vou entrar, o que eu vou fazer, o que eu vou aprender. Onde tiver a oportunidade, aprenda a fazer algo, se relacionar, interagir, principalmente criar o hábito de trabalhar. A prática das tarefas diárias e corriqueiras amadurecem e geram habilidades, e aí vamos pegando gosto, e aquilo que nós vamos fazendo, nós vamos aprendendo. E quando a gente aprende, fica mais fácil. Essa é a chave. É fazendo que aprendemos e gostamos de fazer. Para você gostar de algo, você precisa começar a fazer. Como você vai saber? É igual um alimento. Como saber se aquilo é gostoso, se é bom, se eu vou gostar, se eu não experimentar? Eu preciso experimentar para poder ver, saber, sentir se é bom. E eu vou trabalhar, talvez no começo não vai ser bom, mas à medida que você permanece firme fazendo, vai ser fácil.
vai ser prazeroso, você vai ver que você vai estar ajudando pessoas, você vai ser mais rápido que certas pessoas, e aquilo é muito bom. Assim, fazendo, teremos prazer em ajudar e ser útil. O mercado de trabalho procura quem resolve problemas, os resolvedores de problemas e solucionadores. Esses sempre têm lugar no mercado de trabalho, as portas sempre se abrem para ele. Já reparou que sempre quando uma pessoa sabe algo, ela é chamada? Ó, fulano sabe de tal coisa, chama ele. Ele vai resolver esse problema. Quando você ganha uma habilidade, então a gente pode ganhar uma habilidade ou a gente pode ganhar várias habilidades. Depende da nossa vontade, depende do nosso querer, depende das nossas batalhas em querer buscar o nosso dom, talento, chamado. Tudo é difícil até que você aprenda. Depois tudo fica fácil. O conhecimento adquirido ninguém rouba, é seu, né? Até que você aprenda, talvez você vai suar, você vai quebrar a cabeça, você vai ter que se esforçar mais. Mas depois que você aprendeu, fica fácil, né? Quando você aprendeu a dirigir, depois ficou fácil. Quando você aprendeu a mexer no computador, algum programa, ficou fácil. Depois você aprendeu a usar o programa na sua empresa, ficou fácil. Mas o segredo é não desistir na hora que você vai começar. Tem que começar. E na hora dos processos, não desista. Continue até que você aprenda. Depois fica fácil. Comece a praticar rotineiro, pequeno, para que você possa fazer grandes coisas e coisas fantásticas, né? É no começo. É coisas pequenas, rotineiras, que você vai chegar a fazer grandes coisas, né? Quando eu era pequeno, eu gostava de montar peças na fazenda do meu pai. Tinha os mecânicos e a gente acabava ajudando. Então eu sempre queria montar, saber como é que foi feito. E de repente ajudava a montar, né? Eu tinha uma habilidade e eu achava assim, bom, acho que eu vou ser mecânico quando crescer, né? Não fui mecânico, mas sempre consertador de coisas, né? Uma dica, as pessoas de mais talento não se contentam em só usar algo, né? A pessoa de talento, aquelas que realmente têm talento, elas têm uma visão diferente, elas não se contentam só em usar alguma coisa, elas querem saber como aquilo foi feita, né? Aí as pessoas acabam olhando, querendo ver, aprender, estudando, até se precisar desmontar e montar alguma coisa, elas fazem, só para tentar aprender. Então é uma dica, né? Nunca se contente só em fazer algo, tenta aprender, tenta ver como é que foi feito, como é que o cara pensou para fazer aquilo. Um dia eu ajudei na igreja a colocar pisos, né? Era uma época que começou a igreja cresceu, daí teve que colocar piso em toda a igreja. E eu ajudei a fazer as argamassas para o pedreiro. Ele assentava e eu fazia a massa, durante vários dias à noite. E um dia, passando o tempo, eu resolvi colocar piso na minha casa, numa peça da casa. E foi eu consegui colocar, depois eu coloquei em outras peças, mas tudo por quê? Porque um dia eu vi e eu falei, eu consigo, mas foi porque eu estava lá ajudando, foi porque eu estava lá servindo, né? E aí eu consegui aprender várias coisas. E na igreja, ao longo de 20 anos, aprendemos tantas coisas, ajudando os outros, fazendo coisas, encontros e retiros, que você leva para a sua vida. Como conviver, como relacionar, como resolver problemas, ajudar pessoas nos seus problemas, e você acaba sendo ajudado nos seus problemas, né? Nessa conversão eu escrevi muitas mensagens, mas tudo começou quando eu escrevi umas pequenas mensagens, coloquei algumas mensagens, algumas folhas, imprimi e deixei lá no trabalho. Dos funcionários lá, devia ter uns 40 funcionários, eu deixei algumas folhas lá, o pessoal ia pegando para ler algumas mensagens, reflexões bem curtinhas, dava umas 2, 3 folhas. E aí eu vi que era benção ajudar as pessoas, era benção levar a mensagem. Depois, com o tempo, eu separei mais algumas mensagens que eu tinha escrito, fiz um livreto e publiquei 1000 livros e distribuí para os amigos. Ele chamava Mensagem para Meus Amigos. Então tinha 55 mensagens curtas, reflexões, pérolas diárias. E eu sei que abençoei muitas pessoas. E teve muitos testemunhos. Pessoas até que se converteram, pessoas que estavam no hospital, que foram para a igreja, pessoas que colocavam
no cabeçalho da cama para poder estar lendo sempre. Então foi legal. Mas começou fazendo pequeno, começou servindo, dando uma mensagem. Hoje nós temos escrito 13 livros, mais de 300 mensagens, e a gente acaba sendo usado para evangelizar em várias pessoas, né? Foi fazendo planilhas, a gente começou no trabalho, muito tempo atrás tinha umas planilhas no computador e eu comecei a editar para o trabalho mesmo, que precisava modificar algumas coisas, e com o tempo fui fazendo novas planilhas para o trabalho, e depois com o tempo Deus me deu a ideia de fazer planilhas para estar vendendo, estar ajudando pessoas, né? E tendo nosso sustento. Ao passar de vários anos trabalhando secularmente para empresas, eu pude começar a trabalhar só com as planilhas. Eu tinha as planilhas à parte, mas agora eu comecei só com as planilhas. E hoje nós chegamos mais de 200, no dia de hoje, né, 200 planilhas prontas, diferentes, vários setores, e mais de 300 vídeos gravados de planilhas, tanto de ajuda como planilhas para vender, que atende várias pessoas. Mas foi começando um pouquinho, querendo aprender, querendo descobrir, querendo melhorar onde que eu estava, servindo onde que eu estava, que eu fui crescendo, aprendendo, né? Que nem eu falei nos livros, eu tentei evangelizar os amigos e hoje eu consigo evangelizar várias pessoas, tanto nas mídias, na internet, ruas, hospitais. A gente fez algo, a gente evangelizou, fiz panfleto na época e distribuía em alguns lugares que eu ia sempre. E a gente acabou criando um pouco de habilidade de falar, de ajudar as pessoas, de desenvolver, né? Então foi isso. Foi ministrando para alguns que acabamos ministrando para muitos. Terceiro ponto, o dom se desenvolve quando damos e fazemos o pouco. Daí ele se multiplica. Faça o simples, faça o básico. Ter fé para dar dinheiro, dar o primeiro passo. Você precisa ter uma fé para dar o primeiro passo, para dar o seu pouquinho, para fazer aquilo que você consegue, e de repente você vai fazer proezas em Deus. Ah, mas eu tenho pouca coisa. Deu pouca coisa. Eu tenho pouca habilidade. Deu o que você tem. Eu sei falar um versículo. Fale esse versículo. Eu sei contar meu testemunho. Comece contando testemunho. E Deus vai fazer você ter que fazer grandes coisas. Salmo 60:12. Em Deus faremos proezas, porque é Ele quem calcará os pés dos nossos inimigos. Olhe ao redor, tem alguma porta aberta te esperando. Talvez você achou simples, pequena para o seu sonho. Comece por ela, e Deus te mostrará outras portas bem maiores. O segredo é ser fiel no pouco, e Deus te colocará no muito. Vamos ver alguns exemplos de pessoas que serviram. Jesus, ele serviu seu pai na carpintaria, serviu sua família, até o início do seu ministério. Então Jesus começou servindo. Jesus teve uma época que ele tinha 5 pães e 2 peixes, é o que deram para ele multiplicar. E ele pegou aquele pouquinho, não reclamou, tinha 5.000 homens no mínimo, e as crianças e mulheres. E ele pegou aquilo lá, em vez de reclamar que era pouco, ele falou, deu graças e repartiu, e deu para alimentar os 5.000 homens, mais as mulheres e crianças, porque ele agradeceu, ele usou o pouco que tinha. Davi, outro grande exemplo, ele cuidava das ovelhas do pai dele, mas foi rei, vencedor em batalhas, grande pastor do povo de Israel. Ele começou cuidando de poucas ovelhinhas. Quando chamou para a guerra, ele já tinha enfrentado ursos e leões, e foi fácil, porque ele sabia que Deus estava com ele. João e Tiago, eles trabalhavam para o seu pai, serviam, eram pescadores, consertavam as redes, até que Jesus chamou para ser pescadores de homens. Eliseu servia seu pai, trabalhava com arado, com a carroça de bois, até que Elias o chamou. Daí ele deixou tudo e serviu no seu chamado. Mateus estava na coletoria de impostos, e Jesus veio e disse para ele assim, vem, segue-me. E foi isso que ele fez. Ele estava no trabalho secular, ele estava naquele tempo, e de repente Deus chamou. E é assim que começa o propósito. Talvez não é agora, talvez, mas é nas suas habilidades que Deus vai te usar. Todos eram homens simples que estavam servindo na sua família, seu trabalho, simples, mas chegaram a lugares altos em Deus. Se você perguntar qual profissão vou ter,
Qual talento eu tenho? Lembre-se, com o tempo você vai descobrir. Faça o que tiver à mão. No caminhar você ganhará habilidades, desenvolverá seu dom, talento e pronto. Estará de cara com seu chamado, profissão e com seu propósito de vida. Amém? E o quarto ponto, quando chegar lá, nunca esqueça dos pequenos processos, nem de Deus. Foi na obediência simples, no servir os amigos, a igreja, sua família que você cresceu. Foi ouvindo a voz de Deus que tudo se estabeleceu. Foi no dizer sim às oportunidades, foi no dizer não ao comodismo, foi no querer aprender mesmo com a capacidade limitada que você venceu. Foi no dizer sim ao que pedia ajuda, mesmo que a vontade era dizer não. Foi no repartir com os outros nos outros tudo o que você aprendeu e conquistou. Foi em sempre dar glória a Deus, sabendo que você não chegou lá sozinho, mas Deus que abriu as portas, preparou os clientes, mostrou a direção e nos exaltou. Salmo 127 fala assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dormem. Eis que os filhos são herança do Senhor, são herança da parte do Senhor, e o fruto do seu ventre, seu galardão. Como flecha na mão de um homem valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Aqui fala que Deus é que edifica a casa. Se não for Ele, é em vão. Então Ele que guarda, Ele que cuida, Ele que transforma, né? Ele que dá o nosso sustento enquanto confiamos nele. Filhos, tanto natural como os filhos que nós geramos, que são aqueles dons, talentos que nascem de nós, né? São herança, são galardão do Senhor. E a Bíblia fala que nós temos que encher desses frutos a nossa aljava, né? E aí a gente pode lançar são flechas na mão do valente. Então quando você enche a sua aljava, você pode lançar em lugares longe, vai atingir lugares tremendos em Deus. Mas você precisa estar buscando em Deus esses filhos que vão nascer da intimidade com Deus. E o último texto, Ezequiel 47, fala do homem que levou o profeta Ezequiel a andar. Mostrou um rio, né, que ele andava até uma altura, dava nos tornozelos, até uma altura do rio a água batia no joelho, depois nos lombos e depois só podia nadar. Ezequiel 47:3. Saindo o homem para o oriente, tendo à mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados, me fez passar pelas águas que davam pelos artelhos. De novo mediu mais 1000, me fez passar pelas águas e davam pelos joelhos. Outra vez mediu 1000 e me fez passar pelas águas e davam pelos lombos. E ainda mediu mais 1000 e era um rio, que não se podia atravessar, pois as águas tinham crescido, águas para nelas nadar, um rio pelo qual não se podia passar a val. Ele me perguntou: viste, filho? Então me levou e me fez voltar à margem do rio. Tendo eu voltado, eis que às margens do rio havia árvores em um grande número, de uma a outra banda. Esse rio fala que é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a unção de Deus. Quanto mais você se aprofunda em Deus, quanto mais você busca a vontade de Deus, quanto mais você obedece e andar mais um pouco, mais um pouco, mais um pouco, você vai entrar em níveis maiores de revelação. E você vai conhecer coisas novas e grandes em Deus. E de repente, quando você voltou para a margem, o que você viu? Você viu coisas que você não tinha visto antes, sem essa unção, sem essa presença, sem esse nível a mais. As árvores, elas... O profeta não fala que ele viu antes as árvores ele viu depois. E fala dessas árvores que elas dão fruto. Ela fala dessas árvores que elas dão sempre seu fruto porque elas estão à beira desse rio. E elas têm água abundante. Então na presença de Deus tem árvores frutíferas, que é aquilo que nós precisamos. O que vai nascer de nós? São rios que vão nascer, são árvores que vão nascer da presença de Deus, que vão gerar frutos.
E tem coisa na nossa vida que está ao nosso redor, nossos dons, talentos, Deus já nos deu. E a gente precisa o quê? Só conseguir enxergar. O que Deus já preparou para você, já preparou. Você precisa o quê? Só enxergar e ver aquilo que Deus já tem preparado para você. Se aprofunde em obedecer e conhecer a Deus e ter intimidade. E de repente você vai ver o tanto de frutos e dons e talentos que já vão estar brotando em você. Já está aí. É no trabalho, é na família, é na posição, na cidade que você está. Começa fazendo o pequeno, começa fazendo o que está à mão e de repente você vai dar de cara com seu chamado, seu propósito, com a sua visão. O segredo é entrar no rio e enxergar o que já foi nos dado. Tudo já está feito. Olha ao redor, veja as portas abertas, os dons estão aí, já com você, tá? Deixa Deus te mostrar. Deus abençoe com essa mensagem. Uma bênção de Deus sobre o seu dia, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém?